Só ainda em relação ao relacionamento, à articulação política do governo com o Congresso Nacional, segundo o levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, o primeiro ano do governo Lula apresentou o menor índice de medidas provisórias aprovadas, comparado aos seus antecessores, considerando os primeiros 11 meses de mandato. De 44 medidas provisórias, 7 foram aprovadas e sancionadas, no período de 1º de janeiro a 1º de dezembro. A secretária de Relações Institucionais, ou a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, afirmou que, ao analisar os números das MPs, é fundamental levar em consideração que parte delas foi convertida em projetos de lei que foram aprovados. Sendo assim, ao analisar o índice de sucesso geral do governo no Legislativo, levando em conta, portanto, as demais propostas apresentadas pelo Executivo, o valor do primeiro ano de gestão de Lula fica próximo a de seus antecessores. O índice de Bolsonaro, por exemplo, foi de 25% no mesmo período. Só para quem está nos acompanhando entender do que a gente está falando, a questão da medida provisória é um ato unilateral. Ele é um documento assinado pelo próprio presidente e tem força de lei. Ele começa a valer no dia que ele é publicado. Uma medida provisória acontece, segundo previsão constitucional, em situação de urgência e necessidade. E aí, isso já tem força de lei, começa a valer e é encaminhado para o Congresso Nacional, que tem um prazo de 120 dias para votar a MP, a medida provisória. Se o Congresso, diante da MP, aprovar, aí aquilo se torna de fato em lei, entra no ordenamento jurídico. Se o Congresso reprovar ou não votar, a medida provisória caduca e aquilo que estava escrito, publicado, perde a sua validade. O governo Lula é recordista em relação aos antecessores de medidas provisórias que não se converteram em lei, o que pode ser entendido de alguma maneira como um certo fracasso político nesse relacionamento. A justificativa do governo é que, olha, a gente faz a medida provisória, mas no meio do caminho a gente faz um projeto de lei com o mesmo teor e encaminha. E mesmo a medida provisória não sendo aprovada, o projeto de lei que a gente encaminha é aprovado. Então, no conteúdo, não é essa derrota assim, não é esse fracasso, porque a gente se aproxima do que era no governo Bolsonaro. Mônica Rosenberg, como você analisa este número, em especial em comparação aos governos anteriores? O presidente Lula está tendo dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional? Primeiro, eu também quero desejar feliz ano novo, porque o Diego aqui fez muito bem de lembrar que nós estamos começando o ano. E segundo, eu quero repetir uma coisa que eu falo muito, que eu acho infrutífero a gente ficar comparando um dos números que foi neste governo com o número do governo anterior, com o Lula 1, com o Lula 2, o Lula 3, porque aí a gente fica, na verdade, personalizando demais essa discussão. E, gente, é saudável, é muito saudável que o Congresso esteja revendo as MPs. Vamos lembrar que os grandes planos, o plano Collor era uma medida provisória, esses grandes planos aí que iam transformar o Brasil vieram por medida provisória. E hoje, o fato da gente ter um Congresso, e nós sabemos disso, que não é absolutamente alinhado com o Executivo por questões ideológicas, nós temos um Congresso que tem uma visão mais à direita. É saudável que esteja havendo esse debate, esse confronto, essa discussão. Eu não acho que é um sinal de que a relação não é boa. Essa relação não é para ser boa, especialmente num congresso fisiológico como é o Congresso Brasileiro, onde nós temos um centrão que tem um relacionamento baseado em questões financeiras. Então, é uma relação baseada na grana. Ninguém vive uma relação de amor quando tudo é baseado no dinheiro. Eu acho saudável, são números que estão aí flutuando. E se a gente for começar a analisar 10 anos de quem teve mais MP aprovada, eu acho muito bom que esse número esteja caindo. Só para deixar claro, a medida provisória é um ato atípico do governo federal. Deveria ser, né? Deveria ser, né? Porque excepcional. A Constituição fala que é só em caso de relevância e urgência, ou seja, é uma coisa que precisa ser de imediato para não gerar nenhum tipo de problema à ordem pública, à economia pública, à saúde pública, à segurança pública, alguma coisa que envolva de fato a vida do cidadão. Mas a gente tem no Brasil, não é desse governo, é de todos os governos que passaram até aqui, uma banalização do uso da medida provisória, que é atípico, que é unilateral, que é do presidente da República e que é, de certa maneira, um resquício do período ditatorial. Se vocês não sabem, a medida provisória ela é um remake
do ato institucional. Assim como foi o ato institucional no período da ditadura militar, a gente tem a medida provisória, né? A gente fala muito, por exemplo, como símbolo da ditadura militar, de opressão, do AI-5, né? Ato institucional número 5. Desde a redemocratização, em 1988, a gente manteve esse instrumento com outro nome, com outros critérios escritos na Constituição, mas que tem a mesma natureza, na mão do presidente da República, chamado de medida provisória. É claro que o nosso sistema democrático absorveu a medida provisória e hoje é tida como um instrumento lícito, legítimo do presidente, mas que a gente vê essa banalização. Como você enxerga, Paulo Loyola, o uso exacerbado das medidas provisórias pelo governo federal? Bem, como vocês disseram, né, a medida provisória ela não é desejável, mas ao mesmo tempo ela é um instrumento que está aí ao alcance do governo executivo para também fazer essa gestão. Agora, o que eu acho muito importante de levantar aqui é que essa excessividade de medidas provisórias ela também está relacionada a uma tensão entre Câmara e Senado. Lira e Pacheco vêm aí disputando porque mudou a regra de análise das medidas provisórias durante a pandemia. Como é que funcionava até a pandemia? Até a pandemia, existia um processo onde existia uma comissão parlamentar mista que analisaria ali a medida provisória. O que passou a acontecer depois foi que essas medidas passaram a ser analisadas primeiramente pela Câmara e posteriormente pelo Senado, e há todo o interesse do Lira de que mantenha-se esse tipo de análise. Isso acabou gerando umas idas e voltas dentro das casas legislativas, que o Executivo também esteve aí envolvido de uma certa maneira. Agora, eu quero reforçar, inclusive, sua fala inicial, Dico, no seguinte sentido: não houve uma derrota significativa sequer do governo durante esse ano. O governo passou aí a reforma tributária, passou a igualdade salarial entre gêneros, passou o novo Minha Casa Minha Vida, passou o novo valor do Bolsa Família, enfim, na verdade, todas as pautas que o governo pautou de fato, elas foram aprovadas. O que acaba acontecendo com esse número, ele é um número razoavelmente irreal, inclusive pelo que você já falou um pouco no início, né? Essas medidas provisórias, uma boa parte delas caducaram, ou seja, quando chega ao fim ali da validade da medida provisória, ela já não era mais necessária ou já tinha cumprido a sua função. E aí o fato dela não ter sido aprovada não quer dizer que ela não entrou em vigor, ela entrou em vigor durante o período que ela deveria ter entrado. Outras, como também já foi dito aqui, foram feitas negociações para que isso virasse um projeto de lei emergencial. Isso foi também uma negociação bastante saudável aí com o Congresso Nacional. E aí, repito meu ponto aqui, na verdade, o ano de 2023, tendo como auge a aprovação da reforma tributária, ele foi que, enfim, lembrando aí que reforma tributária é uma pauta que o Brasil estava tentando aprovar há pelo menos 30 anos. Tinha um dos piores sistemas tributários do mundo e foi aprovada aí no fim do ano passado. Então, na verdade, não vejo esse processo como uma derrota do governo e, de fato, não é, né? Ô Paulo, mas aí só tem um ponto que a gente precisa levantar, né? Primeiro, o governo teve derrotas significativas, sim, como, por exemplo, a do PL 2630, o PL das fake news ou o PL da censura, dependendo da ótica de que se observa esse projeto, e que, inclusive, era um dos projetos que o governo tinha mais interesse na aprovação. Descarregou emendas, enfim, fez de tudo para que esse projeto fosse aprovado e não conseguiu. Teve também a questão das CPIs, da instalação das CPIs, que foi um pouco conturbado. A do 8 de janeiro, por exemplo, o governo não queria, depois passou a querer. O Paluno pode contar um pouco para a gente aqui do que foi essa novela lá dentro do Congresso. Agora, eu acho que essa informação revela para a gente um dado interessante a respeito da ineficiência de um dos ministros, porque nós temos um ministério dedicado às relações institucionais, ministério que é titulado pelo Alexandre Padilha. E se nós temos, de um lado, o governo pagando recordes e recordes de emenda parlamentar para construir uma base dentro do Congresso, e de outro, essa dificuldade em aprovação das suas medidas provisórias, essa desculpa também de que, olha, as medidas foram convertidas em lei, eu não entendi muito bem, porque eu posso estar errado, mas do que eu conheço de processo legislativo, existe a conversão automática da MP em lei se ela for aprovada. Então, para que você vai apresentar uma lei
com idêntico teor ao da medida provisória. Isso não faz nenhum sentido. Então, me pareceu aí mais uma desculpa esfarrapada para tentar pôr uma cortina de fumaça nesse fracasso retumbante do governo. Fato é que nós temos um ministro das Relações Institucionais que deveria estar agindo melhor, ou até mesmo o próprio presidente. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo do Michel Temer, que teve sim os seus problemas de governo, mas ele tinha um relacionamento muito bom com o Congresso Nacional. Existem até aí, o pessoal faz até piada que ele frequentava festa de criança, né? Festa de filho de deputado, festa de filho de senador, enfim. Então, acho que está faltando um pouco disso para o Lula, sair um pouco do Palácio do Planalto e dialogar diretamente com os membros do Legislativo. Ô Palumbo, como é que está essa relação lá? Você acha que o governo está ganhando mais do que perdendo no Congresso? Não, e a troco de quê? Isso só comprova quem manda no país não é nem a direita, nem a esquerda e nem o governo federal. Quem manda no país é o Centrão. Enquanto tiver dinheiro para pagar as emendas, ele vai continuar tendo sucesso. Mas o Diego falou uma verdade, né? Esse PL da censura 2630, não é do fake news, é da censura, foi uma grande derrota. Tanto é que quando eles viram que ia perder, o relator Orlando Silva ele já pediu para tirar imediatamente de pau, depois eles picotaram isso, um projeto que jogaram lá em regime de urgência, não passou por nenhuma comissão, e tudo quanto é assunto que diz respeito à internet, eles jogam essa cortina de fumaça para falar que é para combater as fake news, o que é uma grande mentira. Eu falo isso em toda oportunidade que eu venho na Jovem Pan. Se eles querem realmente combater fake news, que se fortaleça as delegacias de combate a crimes cibernéticos. Aqui em São Paulo é um grande exemplo, um estado rico com mais de 40 milhões de habitantes e tem uma delegacia com no máximo 30 policiais para tomar conta do estado inteiro. Isso nós estamos falando de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Você imagina como é que não anda essas delegacias, algumas nem tem em outros estados. Então o governo, enquanto ele tiver dinheiro para pagar emendas, para agradar deputados, principalmente deputados do Centrão, ele vai continuar tendo um certo êxito aí na aprovação dos projetos que ele apresentar.